aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica, a última live de 2023. Lembrando que essas lives estão todas salvas aqui nos Reels e também no YouTube. Bom, o assunto hoje é o Almuten na astrologia, que é um planeta aí que tem uma importância diferenciada na hora da gente interpretar o mapa e entender melhor o indivíduo em questão. Quem vem trocar uma ideia com a gente hoje sobre o Almuten na astrologia é a astróloga portuguesa, que também é pesquisadora e professora de astrologia na Academia de Estudos Astrológicos, a Eunice Santos. Deixa eu já puxar a Eunice aqui. Boa noite, Astro Leone, Leila Souza, Areta, Maritodesco. Deixa eu puxar aqui. Olá, Eunice Santos. Olá, Paulo. Boa noite, como vai? Está tudo bem? E por aí? Tudo ótimo, melhor agora, falando de astrologia. Sempre. Isso é sempre. Eunice, já é tarde aí em Portugal, né? São 23 por aí. Sim, sim. Já são 11 da noite. Pois te agradeço primeiramente por conseguir esse tempo para falar aí com a gente, para conversar um pouco sobre astrologia, né? E, bom, antes da gente começar a falar aí do nosso tema, né? Deixa eu apresentar para quem não conhece a Eunice, deixa eu dar as credenciais aqui da Eunice, nossa convidada internacional hoje aí, hein? Estamos Internacional. encerrando as lives em grande estilo aí. Gente, para quem não conhece o trabalho da Eunice, ela é licenciada em Ciências Sociais, tem mestrado em História e Filosofia das Ciências em 2021 pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente, ela está preparando aí um doutorado na mesma área e na mesma faculdade aí da Universidade de Lisboa. E ela começou seus estudos na astrologia em 1997. Ela se formou na escola, na Academia de Estudos Astrológicos, né? Ela se formou em astrologia tradicional lá em 2007 e hoje ela é tutora do curso de astrologia tradicional e também está desenvolvendo vários trabalhos bem interessantes aí em astrologia. Eu tive a oportunidade de ver alguns deles, eu não posso comentar aqui, mas vem coisa muito boa aí, pesquisa de primeira qualidade em língua portuguesa, principalmente, né? Então aguardem aí que em breve tem novidades vindas de Eunice. Feitas as apresentações, Eunice, como que você entrou em contato com a astrologia? E antes da gente falar do Almuten? Ok. A astrologia foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Sempre tive curiosidade pela astrologia. E, entretanto, começaram a sair, aqui em Portugal, começaram a sair uns fascículos que dizia mesmo astrologia, daquelas coisas que saem todas as semanas. Todas as semanas sai um fascículo e então eu comprei, comecei a estudar sozinha. Portanto, durante o dia estava a trabalhar e à noite ia para casa estudar astrologia. A primeira coisa que aprendi com esses fascículos foi a calcular o mapa à mão. Porque eles, juntamente com os fascículos, vinham também as tabelas das casas, as efemérides. Portanto, eu achei aquilo fácil. Isto é facílimo, é só calcular, consultar as tabelas, fazer as contas e no instante calculava logo os mapas, as cúspides das casas, os planetas nos signos, aspectos, etc. Tudo fantástico. Depois, esses fascículos tinham uma espécie de livro de receitas em que apresentava o que é que queria dizer cada planeta em cada signo, cada planeta em cada casa, cada aspecto de cada planeta, uns com os outros, pronto, fazia assim um receituário do tipo: a lua em carneiro quer dizer isto, a lua em touro quer dizer aquilo, em gêmeos quer dizer o outro, o mercúrio em carneiro isto, o mercúrio em touro aquilo, a Vênus na casa 1 isto, a Vênus na casa 2 aquilo. Portanto, ou seja, fazia aquela listagem toda do que é que uma pessoa tinha que fazer. Só que esses fascículos, portanto, não diziam como é que eu podia combinar isto tudo, né? Nem quais é que eram os planetas a que eu devia dar mais atenção, quais é que eram mais fortes, etc. E então, muitas vezes, a informação era contraditória. E eu achava que tinha que haver prioridades, não podia,
não podia ser assim. Além disso, nunca fui boa a decorar. Para decorar coisas não é comigo. E então, sempre queria fazer a interpretação do mapa, tinha que ir ver o livro de receitas, não é? Ver Vênus não sei aonde, é isto. A Lua não sei onde, é aquilo. Não dava, não podia ser. A astrologia não podia ser aquilo, não é? Portanto, tinha que haver uma lógica por trás, tinha que haver uma maneira de eu não ter que andar a decorar aquilo. Entretanto, mudei de emprego e uma colega minha, na altura, indicou-me um astrólogo que ela dizia que era muito bom e que dava aulas à noite. Inscrevi-me. Só que, novamente, livro de receitas. Portanto, não havia uma lógica de base, e as prioridades que o astrólogo apresentava eram apenas 3 planetas. Urano, Neptuno e Plutão. Ou seja, andei 6 meses a ouvir falar em Urano, Neptuno e Plutão nos signos, Urano, Neptuno e Plutão nas casas, aspectos da Urano, Neptuno e o Plutão. Até os outros planetas. Não se interpretam, né? E depois as previsões eram Plutão faz conjunção a não sei o quê. Então, nos próximos 3 anos, a tua vida vai mudar. Está bem, claro. Em 3 anos muda muita coisa na nossa vida, não é? Pois. Pronto. Então, olha, desisti. Desisti. Não, aquilo não era para mim, porque não podia, a astrologia não podia ser só 3 planetas. Estavam lá vários, porque é que eu só ligava a 3? Não dava, não podia ser, não é? E ainda por cima fazia previsões gerais para qualquer pessoa. Não dava, a vida vai mudar em 3 anos, sim. Isso acontece a toda a gente. Portanto, não podia ser assim. Mudei de emprego outra vez. E um colega meu, no novo emprego, disse, não, astrologia a sério, é na Academia de Estudos Astrológicos, com os professores Helena Avelar e Luís Ribeiro, porque eles ensinam o método da astrologia tradicional, ou seja, a forma como a astrologia era usada desde a antiguidade. Inscrevi-me. E como a Helena e o Luís aconselham aos seus alunos, guardei numa caixinha, se calhar já ouviste, não é? Guardei numa caixinha o que tinha aprendido da astrologia até ali e comecei do zero. Como se não soubesse nada e se tivesse ouvido falar da astrologia pela primeira vez. Portanto, aqui já não havia Urano, Neptuno nem Plutão, só os planetas visíveis ao olho nu. Mas agora sim, agora a astrologia fazia sentido. Porque não era necessário decorar nada, não havia livro de receitas e o sistema era simétrico e dual. Portanto, havia uma lógica por trás, havia um fundamento, havia prioridades. A informação não se contradizia, complementava-se. Ou seja, a partir da mesma base, vão-se acrescentando outras camadas de informação. Portanto, agora sim, faz sentido. Além disso, as previsões na astrologia tradicional não são para daqui a uns anos vai acontecer não sei o quê, a vida vai mudar. Não, acompanham todos os meses, ao longo dos anos, tudo o que vai acontecer. Pronto, desta vez não desisti, não é? Como se pode ver, né? Acabei por me tornar tutora da academia. Portanto, pelo contrário, fiz o curso de astrologia, de todos os ramos da astrologia, portanto, além do curso normal, fiz também a horária, fiz também a astrologia letiva, fiz a astrologia mundana e também a astrologia médica, que combina todos os ramos da astrologia e depois serviu-me de base para o mestrado na Faculdade de Ciências, que foi o trabalho que eu fiz, foi precisamente em astrologia médica. E pronto, acabei por não voltar a abrir a caixinha onde guardei as coisas da astrologia contemporânea, porque não precisei. E pronto, e foi assim, vim aqui parar. Muito bom, muito bom. A gente sempre gosta de saber aí, né, a trajetória dos convidados, né? Porque tem sempre histórias muito interessantes, né? E você se recorda onde você guardou essa caixinha? Porque a minha eu já nem lembro. Está na cave. Está na cave. E Eunice, agora já entrando um pouquinho no nosso tema aqui, né? No Almuten, né? O planeta vitorioso, né? O que é o Almuten, né? Como que a gente pode explicar para quem nunca ouviu falar desse bicho? O que é o Almuten e o que ele pode significar, né, no mapa astrológico? Assim, primeiramente, de um modo geral.
Então a palavra Al-Mutam é uma corruptela da palavra árabe. Deixa ver se eu não sei árabe, vou tentar dizer Al-Mubtaz, é qualquer coisa assim deste estilo. Portanto, e que significa o vitorioso, o vencedor. Portanto, portanto, o Al-Mutam vai ser o planeta vencedor. Ou seja, mas pronto, mas de qualquer forma, em astrologia tradicional existem vários tipos de Al-Mutam. Portanto, ou seja, o planeta vencedor pode ser o vencedor, ou seja, o que tem mais dignidades num determinado ponto do mapa, num determinado grau, ou seja, o planeta que manda naquele grau, ou pode ser também calculado com um conjunto de pontos do mapa que tem uma significação própria para para aquele tema específico em estudo. E nesse caso, o Al-Mutam vai sintetizar as qualidades combinadas desse conjunto de pontos para aquele tema. Isto é o tipo de Al-Mutam, este tipo de Al-Mutam que tem vários pontos, é o chamado um Al-Mutam composto, que é o caso, por exemplo, do Al-Mutam figuris, ou seja, o Al-Mutam da figura, o Al-Mutam do mapa, que é o tópico desta live, não é? Que é, desculpa, eu estive doente e ainda tenho tosse. Portanto, é o planeta que vai ter domínio sobre os 5 pontos do mapa, que são chamados os pontos pilégicos. Portanto, esse é que é o Al-Mutam da figura. E serve para quê? Portanto, o Al-Mutam do mapa vai fazer parte da delineação para compreender o indivíduo. Ou seja, além da delineação do ascendente, da delineação da mentalidade, da delineação do comportamento e do cálculo do temperamento, em astrologia tradicional é necessário também calcular o Al-Mutam do mapa, que nos vai dar a motivação geral de vida da pessoa. Portanto, é através do Al-Mutam que temos a motivação geral de vida. Ou seja, vai-nos dar indicações sobre a essência daquela pessoa enquanto ser único que é. Portanto, é como se antigamente eles diziam que é o planeta da alma. Portanto, aquilo que a pessoa não está intrínseco em nós, né? Portanto, é a nossa essência. Portanto, não tem necessariamente a ver com a descrição da pessoa, com o seu comportamento, com a sua funcionalidade, mas sim com um tom geral de vida, com as escolhas pessoais que a pessoa vai fazer ao longo da sua vida. E, portanto, ao combinar estas técnicas todas que eu falei, tanto o Al-Mutam, o temperamento, o comportamento, a mentalidade e a delineação do ascendente, vamos ter uma visão muito mais profunda das dinâmicas comportamentais, emocionais, físicas e intelectuais do indivíduo que estamos a estudar. Portanto, não sei se deu para perceber. Sim, sim. Não é fácil. E você comentou, né, que no começo, né, na antiguidade, vamos dizer assim, o Al-Mutam ele tinha uma coisa mais espiritual, né, uma visão, né, mais espiritual. Quando que a gente poderia localizar assim o começo do uso dessa técnica, Eunice? O Al-Mutam já é usado há vários séculos, portanto, e a maneira como ele era calculado foi variando ao longo do tempo. Mas, por exemplo, desde os tratados helenísticos, que os astrólogos antigos tentavam encontrar um planeta, ou um conjunto de planetas, que se tornasse o planeta dominante do mapa. Ou seja, o planeta que de alguma forma ia sintetizar ia englobar o mapa nas suas principais linhas de vida. Portanto, o planeta que governava a vida da pessoa, digamos assim. Obviamente que haver um planeta que governa a vida é uma simplificação um bocado perigosa, porque não podemos reduzir toda a vida de uma pessoa a um único planeta e às suas condições no mapa. Mas, no entanto,
vão sempre haver planetas no mapa são muito mais responsáveis, que têm muito mais significação e que caracterizam muito mais a vida de um indivíduo como um todo, assim de uma forma muito geral. Portanto, e é esse planeta que era chamado o Almútano da figura. Embora a maneira como ele tenha sido calculado variasse ao longo do tempo, porque se formos ver os tratados helenísticos têm várias variações do cálculo do Almútano, alguns dão pontuação, outros não dão pontuação, mas depois esse cálculo estabilizou entre a Idade Média e a Idade Moderna, portanto mais ou menos até ao século XVI, século XVII, aí havia um consenso geral no cálculo do Almútano da figura, portanto, e eles calculavam o Almútano como sendo o planeta que qualifica, nessa altura era o planeta que qualifica a vitalidade da pessoa. Ou seja, eles faziam a ligação entre o Almútano e o ILEG. Não vou agora estar aqui a explicar o que é o ILEG, porque isso era outra live, porque é muito mais complicado de descobrir qual é o ILEG do mapa, mas por exemplo, para descobrir qual é o planeta que tem domínio sobre os pontos vitais do mapa, ou seja, os pontos que são responsáveis pela vitalidade da pessoa, que são os pontos elegíacos, vai-se utilizar então os planetas que são possíveis de ser a ILEG. E esses são 5. É o Sol, porque é o significador universal de vida e vitalidade. A Lua, que é a significadora dos humores e do metabolismo da pessoa. É o Ascendente, que é o significador do corpo e da individualidade. A parte da Fortuna, que sintetiza os 3 pontos anteriores, e a Cisígia pré-natal. Ou seja, espera aí, desculpa lá. Ok. Estava aqui a aparecer uma coisa. É uma novidade, eu nunca vi isso assim. A pessoa faz um joia e aparece um. Mas pronto, ok. Os 5 pontos. 5 pontos, exatamente, estava nos 5 pontos. Portanto, Cisígia pré-natal, que é o quê? É a lunação anterior ao nascimento. Ou seja, o ciclo lunar dentro do qual a pessoa nasce. Portanto, temos que saber qual é o grau exato da lunação imediatamente anterior ao nascimento, ou seja, o grau onde ocorreu a lua nova, se a lua estiver crescente, ou o grau onde ocorreu a lua cheia, a oposição, se a lua estiver minguante, a diminuir de luz. Normalmente os programas de astrologia já nos dão esta informação, ou então podemos utilizar as efemérides para descobrir quando é que foi a lua anterior, a conjunção ou a oposição da lua anterior ao nosso nascimento. Portanto, este conceito do Almútano do mapa estava muito associado ao conceito do ILEG, ou seja, o planeta ou ponto do mapa que é responsável pela vitalidade do indivíduo, como eu tinha dito, pela sua energia vital. ILEG é uma palavra persa que quer dizer o senhor, a senhora da casa, ou seja, vai ser responsável pela manutenção do indivíduo. E podia, antigamente, mesmo no meu mestrado, o Zacuto também usava, o ILEG era utilizado em astrologia médica, porque os movimentos do planeta que se representava ao ILEG, que ele vai fazendo ao longo do tempo, indicavam como é que a saúde do indivíduo ia estar nesse momento, e também era utilizado para calcular a longevidade, ou seja, quanto tempo de vida é que a pessoa ia ter. Que isso também é um processo de cálculo bastante complicado, também seria outra live, também não dá para estar a explicar aqui. Essa nós já tivemos aí há um mês atrás, mais ou menos, com o Antônio Brito. A gente fez uma live sobre a vida e a morte na astrologia. E falamos de ILEG, de Alcocó. Então as pessoas já sabem. Então já toda a gente sabe como é que funciona o ILEG. Mas pronto,
como eu estava a dizer, o Almútamo estava muito ligado a estes 5 pontos vitais do mapa. Portanto, desde a época helenística até à Idade Moderna, século XVI, o Almútamo do mapa era o planeta que tinha mais dignidades nestes 5 pontos. Portanto, os astrólogos iam ver nestes 5 pontos qual era o planeta que acumulava mais pontuação quantitativa, ou seja, acumulava mais dignidades. E esse planeta então ia dar a tonalidade geral do mapa para aquela pessoa, era o planeta ganhador, portanto, ou seja, esse planeta ia dar uma cor à pessoa, ia dar características de vitalidade a essa pessoa. Depois, em tradições mais tardias, nomeadamente a partir do século XVI, o Almútamo, em vez de ser calculado através dos pontos ilégicos, foi substituído pelo planeta mais forte do mapa. Como muitas vezes também era dado ao planeta mais forte do mapa o nome de Almútamo, gerou-se uma grande confusão com o que é que estava a ser calculado afinal. Até porque a mudança de método de cálculo alterou também a filosofia subjacente ao significador, porque o método de cálculo que escolhe o planeta mais forte do mapa vai nos oferecer um fator fluente, ou seja, uma qualidade, uma característica que o indivíduo vai ter facilidade em expressar, em experienciar. É o planeta mais forte, portanto aquilo é fácil, sai. Enquanto que o Almútamo, que é o ponto que sintetiza e qualifica o indivíduo porque rege os 5 principais pontos do mapa, tem sempre a última palavra a dizer sobre a pessoa e é uma qualidade muito mais subjetiva que nem sempre a pessoa consegue expressar ou perceber. E é interessante porque quando esse Almúten ele é ativado, né, por alguma uma direção, um trânsito, enfim, alguma configuração maior, a pessoa acaba sentindo muito, né? Dependendo de do peso desse Almúten, né? Porque tem mapas que o Almúten não aparece tanto, tem mapas que ele é um grande protagonista, né? Exatamente. E, depende se ele está ligado ao ascendente ou não. Sim. Deixa eu dar aqui boa noite para Filipa Bastos, aí nossa colega portuguesa também que está prestigiando aí, grande Filipa. Filipa também, uma queridíssima, participou da gente aí com a gente com a live de astrologia e magia também, foi muito bacana, muito eu ainda bom. não consegui ver as lives todas, só vi algumas. Tem muita live, quando eu tiver um tempo, tem conversas muito interessantes, tem com o Luiz também, enfim, Filipa. Boa noite, Filipa. E seguindo no nosso papo do Almúten aqui, Eunice, depois do cálculo do Almúten, às vezes pode resultar da gente ter mais de um Almúten no mapa também. Acontece isso, né? Sim, sim. E aí como que fica, como que você faz assim? Você elege um que tem alguma, eles atuam 50-50 ou é 60-40? Não, eu não faço esse tipo de pontuação. Primeiro, a primeira coisa a fazer é calcular qual é o Almútamo, não é? Não sei se queres que eu explique como é que se calcula ou se queres só que explique os resultados do cálculo. Você que sabe, temos tempo aqui, fique à vontade. Ok, então eu vou tentar explicar porque não é fácil explicar como é que se calcula o Almútamo sem fazer bonecos, ou seja, sem fazer a tabela. Pronto. Mas pronto, o primeiro passo para calcular o Almútamo é ver qual é o planeta que tem mais dignidade nos 5 pontos elegíacos. Portanto, faz-se uma tabela, coloca-se no topo da tabela em coluna os 7 planetas, Júpiter, Saturno, Júpiter, o Marte, o Sol, Vênus, o Mercúrio e a Lua, e depois em cada uma das linhas vamos pôr a posição de cada ponto elegíaco, portanto o grau e o minuto em que se encontra o Sol, a Lua, o ascendente, a parte da fortuna e a Syzygy pré-natal. Depois vamos ver quantas dignidades que os planetas têm em cada um desses graus e colocamos a pontuação na respectiva tabela. Para isso vamos utilizar a tabela de dignidades essenciais e o seu sistema de pesagem. Não sei se dá para ver, pronto, não se percebe bem a tabela, mas a tua não faz reflexo como a minha.
Exatamente, mas pronto, é a partir dessa tabela que nós vamos conseguir calcular qual é o planeta que vai dar origem ao almútano, porque vamos atribuir pontuações às resistências, exaltação, triplicidade, termo e face. Como nós queremos saber qual é o planeta que tem mais força naquele grau específico, então vamos usar o sistema das pontuações positivas, mas não as pontuações negativas. Ou seja, não vamos usar as debilidades dos planetas nos signos, porque o objetivo é determinar qual é o planeta mais forte naquele ponto e não o que não tem poder. Então só queremos as forças, não queremos as fraquezas. Portanto, não usamos o exílio nem a queda. Certo. O planeta com mais dignidades num determinado grau é calculado atribuindo 5 pontos ao regente, 4 à exaltação, 3 às triplicidades, 2 ao termo e 1 à face. Por exemplo, se o Sol estiver a 8 graus de Leão, tem trono, o Sol tem trono no signo de Leão, portanto recebe 5 pontos e tem também triplicidade. Então recebe mais 3 pontos. Os restantes planetas têm todos menos pontuação, portanto o Sol manda nos 8 graus de Leão. Mas, por exemplo, se o Sol estiver a 8 graus de Balança, não tem dignidade neste ponto, porque o planeta que tem mais pontos nos 8 graus de Balança é Saturno, porque tem exaltação e triplicidade, portanto 4 mais 3. Os outros planetas têm todos menos. Ou seja, o planeta que tem mais dignidades num ponto, do ponto do signo, corresponde sempre ao trono ou à exaltação desse signo. Portanto, depois seguimos o mesmo procedimento para a Lua, para o ascendente, para a parte da fortuna e para a cisígia. Preenchendo a tabela toda, já temos uma forte indicação de qual é que vai ser, qual é que pode vir a ser o almútano do mapa. Mas não fica por aqui. A maior parte dos almútamos compostos fica por aqui. Mas no caso do almútano da figura, não. Vamos ter que ainda que, portanto, a maneira como ele nos chegou da tradição, ainda vamos ter que acrescentar a pontuação dos planetas por casa e o regente do dia e da hora planetária. Portanto, para as posições do planeta por casa, eu vou tentar explicar assim no geral. Para a posição das planetas por casa, assim como atribuímos pontuação às dignidades, vamos atribuir pontuação à casa onde eles estão posicionados. Através de um sistema de pontuação próprio só para calcular o almútano do mapa. Portanto, todas as casas vão ter pontuação, desde 1 a 12, são 12 casas, não é? Mas vai ser por ordem de força, portanto, começa com 10, 11, 12, 11, 10, 9, por aí fora. Portanto, a maior pontuação vai para as casas angulares, depois a seguir as casas sucedentes e depois então as casas cadentes, dando sempre prioridade às casas que estão localizadas acima do horizonte. Só troca a casa 9 com a casa 8. A casa 9, que é cadente, troca a pontuação com a casa 8, que é sucedente, porque a casa 9 tem muito mais força que a casa 8, que é a casa do júbilo do Sol. Não é? Pronto. Portanto, esta é a lógica associada a esta pontuação. Depois de colocar na tabela a pontuação das casas, então é só acrescentar a pontuação do regente do dia, que vale 7 pontos, e a pontuação do regente da hora, que vale 6 pontos. Soma-se tudo e temos a pontuação somando, vamos conseguir perceber qual é o planeta que tem maior pontuação. Portanto, o planeta que tem maior pontuação será o almútano do mapa. Mas se houver, que foi aquilo que tu me perguntaste, se houver vários planetas com a mesma pontuação, ou seja, por exemplo, o Saturno tem 30 pontos e o Júpiter tem 29. Então, o Saturno será o almútano, o Júpiter será um co-almútano. E vamos combinar as características desses dois planetas para conseguir perceber, então, a qualidade intrínseca da pessoa, a essência da sua vida.
Às vezes há um planeta que se destaca em relação aos outros, outras vezes há vários planetas com pontuação parecida, 2, 3, e às vezes estão em todos uma pontuação parecida. Aí terá outro tipo de interpretação. É interessante, né? Porque a pessoa que tem, por exemplo, dois almúteis, ela pode ter um ano que um dos almúteis está um pouco atacado, está um pouco aflito, né? Sim, Como pode ter um ano também que os dois estão super dignos, né? Ou os dois estão também passando um ano terríveis aí. exatamente. Muito interessante, Eunice. E como que a gente deve, ou melhor, antes de perguntar como que a gente interpreta, tem uma outra pergunta aqui antes. Um planeta debilitado, ele pode ser o Almuten do mapa? A gente Pode. estava te falando, né, Sim, sim, do sim. ano dele tá debilitado, mas ele estando no Radix, ali no mapa natal, né? Ele pode ser o Almuten do mapa mesmo debilitado. Sim, mesmo debilitado pode ser o Almutam. Imagina que há um planeta que tem mais dignidades naqueles cinco pontos elégicos, pode ser perfeitamente um planeta que depois nós vamos ver no mapa e ele está debilitado. Nesse caso, hum, a pessoa vai ter algumas oscilações, portanto, não, vai ter altos e baixos. Nem sempre é fácil para a pessoa manter a sua tendência natural ou fazer escolhas coerentes. Portanto, a pessoa vai ter dificuldade, por exemplo, às vezes a pessoa não se sente bem, mas não consegue perceber porquê. Porque lá está, porque o Almutam nem sempre é uma realidade consciente. Portanto, a pessoa nem sempre se apercebe do que é que se está a passar e portanto, vai ter muito mais dificuldade em entender a sua natureza mais profunda. Mas pode acontecer. É Pode acontecer. interessante, né? Porque a pessoa pode sentir uma sensação de que ela está errante, por Sim, exemplo, sim, sim. a sensação do errante, né? Exato. É, tem uma É isso, pergunta. era a palavra que me O faltava. errante, né? As coisas não saem Sim. como ela quer, ela não entende por quê e não sabe de onde vem aquilo, né? Eunice, tem uma pergunta do chat aqui do Leonardo Júnior. Fala, Léo, boa noite. Paulo, ela não poderia falar sobre cada planeta de forma básica, sobre o Almuten? Pode falar? Sim, Dar uma quero. pincelada de Sim, cada um, quero. Eunice? Portanto, depois de calcularmos o Almutam, não é? Agora, como é que vamos interpretar o Almutam, não é? Porque, Uhum. qual é o planeta, não é? Bom, para o Saturno, por exemplo. Pronto. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que ver é a natureza do planeta, só por si só. Portanto, porque isso vai definir qual é o tema que está subjacente à vida da pessoa. Portanto, se o planeta for Saturno, as pessoas que tenham um Almutam que seja Saturno vão ter uma tendência naturalmente individualista. Vão ter as suas próprias opiniões, pensam pela sua própria cabeça e mantêm uma certa distância do coletivo. São pessoas mais, lá está, como eu disse, mais individualistas. Portanto, a ordem é essencial para estas pessoas. Há um pendor para a estrutura e para a contenção, no caso de ser o Saturno. Se for, por exemplo, se o Almutam for, por exemplo, Júpiter, então a pessoa vai ter um lado idealista. Pode dar também um toque religioso, ético, filosófico, mas é essencial para a pessoa com o Almutam Júpiter, é essencial a pessoa ser correta, compreender o sentido das coisas e agir em conformidade com esse entendimento do sentido das coisas. É importantíssimo para um Júpiter. Se, por exemplo, o Almutam for Marte, vai haver um tom de ir à luta, uma tendência ao confronto e à afirmação. Portanto, vai ser essencial para essa pessoa conquistar a vida, lutar pelo que quer, vencer. Portanto, isso está subjacente à pessoa. A pessoa faz isso naturalmente sem se aperceber. No caso do Almutam ser o Sol, que é mais raro, dá um lado natural de liderança à pessoa, de vigor. Portanto, lá está, o Sol é a vitalidade.
dá visibilidade, dá força. Portanto, quando o Almutem é o Sol, são pessoas que afirmam naturalmente o seu poder de forma significativa. Portanto, são pessoas que brilham. Aquela pessoa não passa despercebida, não dá para passar despercebida. As outras pessoas notam-na, mesmo que a pessoa não faça nada por isso. Quando o Almutem é Vênus, nesse caso, então há uma tonalidade de agradabilidade, de estética, de conforto, de bem-estar. Há uma busca natural pelo equilíbrio, pela união, pela harmonia. Portanto, é Vênus, um planeta simpático, claro. Depois, se o Almutem for o planeta Mercúrio, nesse caso então é essencial para a pessoa compreender, saber como é que funciona, como é que funcionam as coisas, comunicar, estabelecer contacto. É importante a comunicação, os contactos, as trocas, a conversa, o diálogo, o conhecimento, as coisas de minúcia, portanto, saber coisas é importantíssimo para um Almutem Mercúrio. No caso de ser a Lua, dá um lado adaptável, multifacetado, a pessoa tem uma certa plasticidade, adapta-se bem a todos os ambientes, mas uma pessoa com Almutem da Lua é essencial para essa pessoa experienciar a variabilidade e a mudança. É essencial ser capaz de se adaptar de forma natural e atingir o equilíbrio no fluir da vida, portanto, que é a Lua, né? É o metabolismo, a harmonia, pronto, a harmonia é mais da Vênus, mas não sei se consegui explicar, portanto, é um fluir, é um adaptar, mas fluindo com a vida. Mas só o planeta não chega. Para considerar o Almutem não chega ao planeta. Depois ainda temos que ver quais são as condições em que ele está no mapa, né? Porque também pode estar forte, pode estar fraco, já tínhamos falado no planeta debilitado, pode estar oriental, rápido, retrógrado, portanto, e todas essas dignidades nos vão dar subtons ao Almutem, portanto, porque conforme esteja forte ou fraco, o Almutem nota-se mais ou nota-se menos. Depois é preciso também considerar em que casa é que o planeta está, é que esse planeta está, e quais são as casas que esse planeta rege. Porque isso vai nos indicar quais são as áreas de vida onde o Almutem vai tomar forma. Quais são os temas em que ele se vai manifestar com mais evidência. Portanto, imagina, o Almutem está na casa 5. Se calhar é importante para a pessoa os filhos. O Almutem está na casa 11. Então, é muito importante os amigos. Portanto, vamos ter que ter em consideração também isso. Ou seja, resumindo, o Almutem dá-nos as principais linhas de expressão do mapa, não é? Ou seja, a linha que caracteriza a vida da pessoa. E, normalmente, ele vai tornar-se muito mais óbvio com o tempo e com as experiências da vida da pessoa. E se o Almutem corresponder, por exemplo, aquilo que estávamos a falar há bocado, se o Almutem corresponder ao regente do ascendente, imagina que é o mesmo planeta. Então, nesse caso, há uma colagem direta entre o comportamento da pessoa e as suas motivações. Então, o Almutem é vivido de uma forma ativa, nota-se. Mas, quando o Almutem não é o regente do ascendente, ou não é um planeta mais notório no mapa, não está angular, nem nada, está um planeta cadente, debilitado, então se calhar esse Almutem vai nos dar uma linha de força que é importante para a pessoa na vida em geral, mas que não tem a ver necessariamente com a personalidade ou com a forma como a pessoa se comporta. Esse Almutem vai ser vivido de uma forma passiva. E manifesta-se como um fator exterior, ou seja, pessoas, acontecimentos e situações que são recorrentes ao longo da vida da pessoa,
A pessoa só toma consciência que tem aquela característica através da experiência de vida, de certos acontecimentos que lhe vão acontecendo ao longo da vida e da sua relação com os outros. Não é uma coisa que saia naturalmente. Ou seja, portanto, neste caso, o Almutam não é uma informação central na interpretação do mapa. Não tem a mesma visibilidade que um regente ascendente. Então, ou seja, não basta descobrir o planeta, a gente tem que ver depois o contexto que ele está inserido, Exatamente. as condições dele, né? O que ele tem ali de pontos a favor e contra ele na expressão dele depois, né? De como ele está Exatamente. acontecendo. E no caso de termos vários Almutans, ou seja, imagina que há 2 ou 3 planetas que podem ser considerados Almutans. Lá está, temos que combinar todas essas situações, não é só, portanto, é Vênus e Saturno, temos que combinar o que é que Vênus e Saturno, além da natureza do planeta, o que é que eles representam naquele mapa. Agora, se todos os planetas tiverem pontuações próximas, que às vezes está um planeta em cada sítio, né? Então todos os planetas vão ter pontuações próximas. Nesse caso, não há uma tendência específica naquela pessoa. Portanto, nesse caso, não há uma característica base. Portanto, aí o Almutam não é relevante na vida da pessoa. Ele já passa a estar. A importância dele estaria distribuída ali de uma maneira que não se sobressairia, né? Exatamente. Não teria uma visibilidade maior. Muito interessante, Eunice. E tem uma pergunta aqui da Melissa. Ela perguntou aqui, por que o Sol é mais raro de ser o Almuten? Porque aqui na nossa tabela, na nossa tabela de dignidades essenciais, o Sol nunca tem Termo. e, portanto, é muito raro aparecer como Almutam do mapa. Boa. E, Eunice, a gente falou aí do planeta, né, vitorioso, mas existe o cálculo do Almuten também para pontos não planetários, né? Por exemplo, o ascendente ou uma cúspide da casa 2, por exemplo. É. Você pode falar um pouquinho desse outro uso do Almuten, por exemplo, para delinear finanças, por exemplo, né? Sim. Existem, por exemplo, há uma das delineações que nós podemos fazer no mapa, através do mapa natal, é quais são as finanças, como é que vão correr as finanças da pessoa, onde é que a pessoa vai buscar recursos, como é que ela emprega os recursos, se consegue manter ou não manter esses recursos. Pronto. Então, nesse caso, vamos utilizar outro tipo de Almutam, ou seja, vamos ver, porque as finanças é casa 2 no mapa. Um dos vários significadores de finanças, um dos que vamos ver é qual é o Almutam da casa 2, ou seja, a cúspide da casa 2 é, por exemplo, sei lá, 3 graus de carneiro. Então, o Almutam da casa 2, vamos aqui à nossa tabela, 3 graus de carneiro é o Sol. Pronto, por exemplo. Né? Já está calculado. Então, isso vai nos dar um adicional para os recursos. Outra forma também que vamos usar no caso dos recursos, por exemplo, que falaste. Um dos significadores que vamos usar chama-se o Almutam da substância, que é também um Almutam composto, tal e qual como o Almutam do mapa, não é só um ponto. É uma combinação de todos os vários pontos que são necessários para calcular a substância, ou os recursos da pessoa. Portanto, ou seja, cúspide da casa 2, planetas na casa 2, regente da casa 2, parte da fortuna, dispositor da parte da fortuna, parte da substância, dispositor da parte da substância e Júpiter. Portanto, todos esses pontos vão ser necessários para calcular o Almutam da substância. Portanto, vamos fazer como fizemos no Almutam da figura. Pomos em linha cada um destes pontos, ou seja, o grau em que está cada um destes pontos, e vamos pôr na coluna os planetas Saturno, Júpiter, Marte, Sol, por aí fora. Depois é só ir à tabela, ver quais são as dignidades e preencher essa tabela. Portanto, depois vamos ter como resultado, lá está, isso vai dar destaque, depois somamos, né? Somamos as pontuações de cada planeta e depois vamos perceber qual é o domínio
o domínio planeta que vai ter domínio sobre a substância, ou seja, sobre o dinheiro, sobre os recursos. E muitas vezes o que é que vai acontecer? Um desses pontos que nós já tínhamos encontrado quando estamos a fazer a delineação dos recursos vai sobressair quando calculamos o almutano da substância. Então, sabemos que esse planeta tem proeminência, portanto ajuda-nos a escolher qual é o planeta melhor para os recursos. Às vezes acontecem também, às vezes aparece um planeta que não tem nada a ver, que ainda não vimos, ainda estamos a fazer e de repente aparece espera. Mas pronto, às vezes dá-nos uma escapatória. Imagina que a pessoa tem todos os planetas debilitados e a parte dos recursos está fraquíssima. De repente, no cálculo do Almutam aparece um planeta que está forte, ok, temos uma escapatória por ali. Sim. Já não é mau. Mais uma vez, para calcular isto, tal e qual como no Almutam da figura, não usamos as debilidades, só usamos as dignidades. Exatamente. Pronto. Mas, ao contrário do Almutam da figura, não calculamos a posição por casa, nem o regente do dia e da hora. Isso é só mesmo específico, exclusivo do Almutam da figura. Muito bom, Eunice. E também, ainda falando desse ponto, tinha um outro ponto também, que era o Almutem sendo utilizado também Na mentalidade. Na mentalidade, exato, para entender a qualidade da mente, né? Você Sim, pode falar um pouquinho? Porque isso é muito exatamente. interessante, né? Outro exemplo de cálculo de Almutam é, por exemplo, o Almutam da mentalidade, que vai nos indicar qual é a qualidade da mente do indivíduo. Portanto, ou seja, nós temos uma delineação própria para calcular a mentalidade, como que é através da Lua e através do Mercúrio, das condições da Lua e do Mercúrio e da maneira como eles se relacionam entre eles. Mas depois, para vermos qual é a qualidade da mente, portanto, vamos buscar o Almutam da Lua e o Almutam do Mercúrio como significadores principais. E o Almutam do ascendente vai servir como complemento a essa mentalidade. Ou seja, mais uma vez, vamos ver qual é o planeta que tem mais dignidades no grau onde a Lua se encontra no mapa e qual é o planeta que tem mais dignidades no grau onde o Mercúrio se encontra no mapa e o planeta que tem mais dignidades no grau onde se encontra o ascendente. Mais uma vez, consultamos a tabela, né? E pronto, e temos esses pontos escolhidos e vamos ter então o Almutam da mentalidade. Lá está. Ou seja, as várias formas de calcular o Almutam, os pontos não são escolhidos ao acaso. Não é? Vamos escolher pontos que tenham a ver com o significador e com o tema que nós estamos a estudar na altura. Portanto, no caso dos recursos, vamos buscar os graus dos significadores. No caso da mentalidade, Lua, Mercúrio e Ascendente. Portanto, ou podemos só o Almutam da casa 2, o Almutam da casa 5. Portanto, se estivermos a fazer a delineação dos filhos, portanto, podemos calcular vários tipos de Almutam. E é muito interessante, né? A qualidade de informação que o Almutem acaba trazendo para a delineação, né? Porque é como se você estivesse descascando uma cebola e de repente você descobre que tem mais camadas ali ainda para dentro, tem mais fatias para você tirar ali, né? E isso torna a leitura ainda mais, né, única, assim, ainda mais refinada, né? Maravilhoso, Eunice. E qual que é a diferença, né, assim, do Almutem para o Senhor da Natividade? São a mesma coisa? São parecidos? O Lilly o Lilly também cita um Almutem que não é bem o Almutem, né? Você pode falar um pouquinho para gente? É como eu estava a dizer no início. Portanto, no início chamava-se Almutam, portanto, e eram os 5 pontos elégicos. Depois, a partir do século XVI, XVII, eles continuaram a chamar Almutam, mas mudaram o cálculo. E depois, entretanto, alguns mudaram também o nome, não é? Portanto, nem sempre, mas pronto, há quem chama Almutam, Senhor da Natividade, Regente da Genitura, e depois lá está, foi a grande confusão de, afinal, o que é que nós estamos a calcular? Só que são conceitos diferentes, com métodos de cálculo completamente diferentes. Portanto, o Almutam, como já vimos, é o ponto que sintetiza e qualifica a vida do indivíduo, porque rege os 5 fatores principais do mapa, mas o Senhor da Natividade
é o planeta mais forte naquele mapa. Portanto, indica uma qualidade ou uma característica que o indivíduo tem facilidade em expressar. Não é, é diferente. E o cálculo desse planeta mais forte, portanto, desse senhor da natividade, ou regente da genitura, ou o Almuten, como alguns autores chamavam, né? Como por exemplo o Lilly, né? Mas aquilo que o Lilly calcula é o planeta mais forte do mapa. Não é o Almuten que tivemos a falar agora, não é o Almuten Figuris. Portanto, e nesse caso, o planeta mais forte, para calcular o planeta mais forte, vamos ter que ter em consideração não só as dignidades essenciais, como também as debilidades, como as dignidades acidentais e as debilidades acidentais. Ou seja, vamos atribuir, mais uma vez, pontuação quantitativa também à combustão, ao aumento ou diminuição de luz, se o planeta está rápido ou lento, se existe uma rotação mútua, se está júbilo por signo ou por casa, se o planeta está oriental ou ocidental, se está retrógrado, se está vazio, se está em AIS, portanto, tudo isso vai ter pontuação, ou seja, vamos quantificar a qualidade do planeta, a dignidade e a debilidade, portanto, vai ter sempre um valor específico, pode ser positivo ou pode ser negativo, não é? Conforme o planeta esteja bem ou mal. No mapa natal. E essas debilidades e dignidades não valem todas o mesmo, portanto e são cumulativas, não se anulam umas às outras. Portanto, é aquilo que tu estavas a dizer, vão ser camadas. Se o planeta está rápido ou lento, dá-nos um tipo de informação. Se o planeta está retrógrado, dá-nos outro tipo de informação. Portanto, nada se anula, vai sempre tudo acumulando. Portanto, cada debilidade, cada dignidade vai nos dar uma facilidade ou uma dificuldade específica daquele planeta. Depois, a pontuação final obtida do planeta, lá está, não nos dá a qualidade do mapa nem do planeta, dá-nos a quantidade de pontos que esse planeta acumula. Portanto, isso nós não podemos interpretar isso por si só, porque tem várias camadas. Portanto, só serve para, essa pontuação vai servir para comparar a força relativa dos planetas no mapa, em relação uns aos outros. Portanto, depois o que é que nós temos que fazer? Temos os resultados que vamos obter, vamos ter sempre que contextualizar com o próprio mapa. Portanto, tal como o Almuten, também o Senhor da Natividade vai ser, aquilo que tu disseste há bocado, um auxiliar na interpretação do mapa, não pode ser interpretado por si só, vamos juntando. Mas é um cálculo completamente diferente, é uma filosofia completamente diferente. Maravilha, Anice. Nós já estamos chegando quase no final. Aqui tem mais duas perguntinhas, Anice, aqui do chat. Uma é da Melissa, ainda sobre a questão dos termos. Ela perguntou, a Lua também não tem termos, Sim. Né? Então é mais raro que os luminares sejam Almuten, é isso? Sim, esqueci-me de dizer a Lua também, sim. Maravilha. Os luminares são muito mais raros de serem o Almuten, sim. Então, pergunta da Melissa aí respondida. E a Bernadette Maia perguntou aqui também: o planeta em Júbilo interfere no cálculo do Almuten? Não. Interfere no cálculo do Senhor da Natividade. Mas no cálculo do Almuten, não. Muito bom, Eunice. Eunice, antes da gente concluir, queria saber aí de ti as tuas considerações finais aí sobre o uso do Almuten, né? Você trouxe aí muita informação interessante para a gente, explicou do uso na natividade, né, do Almuten do mapa, mas também os casos específicos, né? Sim. Quais seriam as suas considerações aí sobre o Almuten? Então, a primeira consideração é o Almuten usa-se em certos casos particulares, não é uma interpretação por si só, usa-se em combinação com outras interpretações. O que é que faz? Dá-nos informação mais detalhada sobre aquele assunto que nós estamos a perguntar ao mapa, não é? Pronto. Portanto, nunca podemos isolar a interpretação do Almuten por si só, aliás, como em tudo na astrologia. Tudo tem o contexto. A Helena costumava dizer que nós tínhamos que tatuar, tudo tem o contexto, não podemos ver nada por si só, temos que ver sempre o contexto geral do mapa.
Mas pronto, o Almu também vai servir para complementar e para aprofundar essa interpretação básica do mapa. Pronto, e é importante, é muito importante. Não sei, Muito bom. há mais alguma coisa que Não, não estou a lembrar? A Marilene Luquez, ela, que pena, só pude chegar agora. Verei tudo depois quando disponibilizar. Obrigado. Obrigado por assistir aí, Marilene. Assim que terminar, eu já salvo e depois ainda subo lá para o YouTube, né? @Paulo Napoli. Quem perdeu pode conferir aí depois. Eunice, quem gostou do seu approach da astrologia, do seu conhecimento, que quer estudar com você, quer buscar um atendimento com você, uma mentoria, alguma coisa do tipo, como as pessoas te encontram? A Eunice está sem Instagram momentaneamente aí, mas dá para contactar a Eunice por outros meios. Como que o pessoal te encontra, Eunice? Eu agora neste momento eu não estou a dar consultas, só estou a fazer acompanhamentos às consultas que já tinha dado, ou seja, pessoas a quem dei consulta e que de vez em quando querem saber como é que vai correr este ano. Portanto, como já fiz a parte principal, portanto é mais fácil. Faço algumas horários e eletivas, mas também é só para amigos. Portanto, neste momento só estou mesmo com a parte da tutoria na Academia de Estudos Astrológicos, em conjunto com a minha amiga Manela, e faço parte de 2 grupos de estudo de astrologia, também com a Manuela, um grupo mais dedicado à astrologia mundana, o outro a natal, eletiva e horária. E como estou a fazer o doutoramento na Faculdade de Ciências, também não tenho tempo para mais. Portanto, neste momento é mesmo só a Academia de Estudos Astrológicos, os grupos de estudo e o doutoramento. Pronto, no doutoramento, já agora tu não disseste, mas eu posso dizer só que estou a estudar como é que era feita a previsão do tempo através da astrologia no século XVI e XVII na Península Ibérica. E já estás convidadíssima para vir falar comigo aqui, contar mais aí desse doutoramento. É um tema muito interessante. Eu já tive a oportunidade de conversar um pouco com a Eunice antes dessa live sobre esse doutoramento, inclusive, e é maravilhoso de ver o conhecimento da astrologia tradicional assim sendo cada vez mais ampliado, estruturado, né? Portugal tem excelentes astrólogos, a Academia de Estudos Astrológicos é uma referência de um ótimo local para você aprender uma astrologia boa, uma astrologia com fundamentos da tradição, né? E eu então quero te agradecer aí por esse papo excelente. Foi uma live super rápida. A Melissa comentou aqui, essa live passou muito rápido. Ano que vem elas poderiam durar mais tempo, hein? É que aí em Portugal já são meia-noite, né? Sim, aqui já é meia-noite, sim. Mas, Eunice, mais uma vez, muito obrigado. Olha, a disponibilidade Obrigada, de tempo, Paulo. por disponibilizar e o teu conhecimento. Foi incrível esse papo e fica salvo aqui nos Reels, no YouTube. Pessoal que está chegando agora, quiser conferir, confiram, que a Eunice trouxe muita informação aí importantíssima sobre o uso do Almutem. E quem não conhece o Almutem, quem nunca ouviu falar, assistam essa live que vocês vão ficar impressionados com o que esse planeta pode trazer de informações aí adicionais para entender o indivíduo no mapa natal. É isso mesmo. A Grazi Teixeira, do Alfabeto das Estrelas, beijo para os dois, vou assistir agora. A Grazi é colega de turma nossa lá do Luiz Ribeiro. A Patrícia Martins, olá Patrícia, boa noite. Assunto fascinante, que continue numa próxima live. Continuaremos. E em breve aí conto com o Eunice Santos de volta aqui contando mais desse doutoramento incrível aí que estamos aí na torcida para ele sair logo e curiosíssimos para ver os resultados. Obrigada. Eunice, então uma ótima noite para você, boas festas por aí. Obrigada igualmente. Boas entradas, como nós costumamos dizer aqui em Portugal. Sim, um ótimo 2024 para ti e para todos, todas e todos que acompanharam essas lives, acompanharam essa live. Lembrando que está tudo lá no YouTube, aqui nos Reels.
E é isso, gente. Ano que vem estamos de volta aí com mais lives astrológicas. Eunice, uma satisfação enorme falar contigo. Uma coincidência também muito auspiciosa, porque a primeira das lives foi com a Maria Eunice Souza, que é uma astróloga queridíssima também. Maria Eunice, um beijo. Uma pessoa muito querida, uma astróloga excelente aqui do Brasil. E agora, coincidentemente, uma outra Eunice fechando com chave de ouro aí, né? Nossa convidada internacional. Eunice, um grande beijo. Beijinhos. Boa noite a todas, todos e todes. E até o ano que vem, gente. Tchau. Valeu! Bom ano.